Bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um tópico do nosso módulo Seres Vivos 8, Plante 3. A partir de agora, vamos fazer uma breve revisão sobre morfologia vegetal, relembrando algumas estruturas que são importantes para a identificação botânica. Nesse vídeo de hoje, então nós falaremos um pouquinho sobre a importância das chaves de identificação, a importância da identificação botânica, certo? E as estruturas que nós comumente utilizamos nesse processo de identificação. No vídeo de hoje, ficaremos especificamente das características de caule e folha. Então, vamos lá. Antes, então, de falarmos da questão dos caracteres morfológicos, vamos lembrar, deixar bem claro, a importância da identificação botânica, a importância desse trabalho de ir ao campo, coletar novos indivíduos, fazer essicatas, classificá-los e depositá-los nas coleções biológicas, ok? Apenas por meio da identificação botânica é que nós vamos conseguir maximizar o número de plantas catalogadas. Já conversamos aqui no módulo que ainda existem muitas espécies que sequer foram descobertas, imagine descritas. Então, por meio da identificação botânica, eu consigo ampliar o meu conhecimento dessa diversidade vegetal que existe na Terra e, sabendo a extensão, o tamanho dessa diversidade, eu posso promover o uso racional dos recursos que essas plantas podem nos oferecer. Para a identificação botânica, é essencial que eu tenha um conhecimento em morfologia vegetal, principalmente nessas três estruturas, caule, folha e flor. Contudo, pessoal, hoje vocês sabem que as características morfológicas são essenciais para a identificação, mas a taxonomia, ela também se ampara em várias outras áreas do conhecimento biológico. Tá? Incluindo aí a anatomia, o estudo dos pólens, o estudo do desenvolvimento do embrião. Não precisamos falar mais das análises de sequências nucleotídicas, bem como as análises de enzimas e de metabólitos específicos que ocorrem apenas em um dado táxon, tá bem? Então, é necessário uma complementaridade entre as áreas do conhecimento. E como que eu vou identificar essa planta que eu coletei lá no campo? Eu vou fazer isso por meio de chaves de identificação. Essas chaves, elas podem ser organizadas com maior ou menor abrangência. Eu posso criar uma chave, por exemplo, só para as orquídeas aqui da região metropolitana de Belém. Mas eu posso também criar uma chave de identificação para as orquídeas de toda a Amazônia ou de toda a América do Sul. Então, quem determina essa abrangência sou eu. E essas chaves, elas podem ser dicotômicas, quando eu tenho duas opções opostas para seguir o caminho da identificação, ou não dicotômicas, quando ao invés de duas eu tenho mais opções. Aqui no canto, nós temos um exemplo de chave de identificação que é utilizada para angiospermas nativas e cultivadas do Brasil, que nós chegamos até o nível de família. Beleza, corri minha chave dicotômica, tenho meu resultado. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu cheguei à conclusão que aquele meu táxon é fulano de tal. Para eu confirmar essa minha conclusão, eu preciso comparar com outras amostras de herbário que são realmente do fulano de tal, bem como procurar literatura especializada para aumentar a certeza no meu achado, na minha descoberta. E um outro ponto muito importante que merece atenção, por isso que essas três frases se encontram aqui nesse quadro vermelho, é que o sucesso da minha identificação vai depender muito da chave dicotômica que eu escolher. Não adianta nada, por exemplo, eu fazer uma coleta aqui na Amazônia e pegar uma chave de identificação lá das plantas da Mongólia. Entenderam? Porque a história local, a biogeografia local
as questões climáticas, tudo ali diferenciado. Então, será que eu vou conseguir acuradamente determinar uma espécie aqui da Amazônia utilizando uma chave lá do outro lado do mundo? Uma cadeia montanhosa? Complicado, né? Então, a gente precisa utilizar chaves dicotômicas que tenham sido elaboradas para a área da planta, daquele indivíduo, daquele espécime que a gente coletou, ou áreas muito próximas. Vamos falar agora, então, dessas estruturas que são essenciais para a identificação de plantas. A gente sempre pensa em flor, mas na verdade, além das flores, algumas plantas possuem características muito típicas em seus caules, em suas folhas, que permitem uma rápida identificação. Isso para a gente é essencial porque as plantas não produzem flores o ano todo. A maioria delas não produz. Então, tem épocas no ano que nós simplesmente não temos o aparelho reprodutivo para coletar e tentar identificar um determinado taxon. Em relação ao caule, é óbvio que a gente não vai cortar a árvore ou cortar um galho nem maior para levar para o laboratório. Nós vamos observar a aparência do caule em campo. E aí, nesse caso, é de essencial importância o trabalho dos parataxonomistas, dos mateiros, do pessoal que nos auxilia nas nossas atividades de campo. A experiência desses profissionais é incrível. Muitas vezes, só de bater na árvore, bater o olho na árvore, ou tirar um pedacinho da casca, eles já conseguem dizer quem é. Eu tive a sorte de conhecer um parataxonomista desses, o Caroço, que trabalhava lá no INPA. Infelizmente, ele se foi já. E o Caroço era um desses. Ele batia o olho no tronco, ele não precisava nem ver a folha. Como ele dizia, pelo jeitão do tronco, jeitão da casca, é fulana. Ou senão, no máximo, ele pegava o terçado, dava uma batida ali para tirar a casca e ver a cor do cerne da madeira. Nós temos árvores que possuem a casca lisa. E essa característica da casca, ela pode representar não apenas uma espécie, um gênero, mas até uma família, como é o caso de Myrtaceae, que tem a casca lisa, e nós observamos, como vocês podem ver aqui, essas 3 espécies são da família Myrtaceae, nós podemos ver a casca se soltando. Prestem atenção em uma goiabeira, por exemplo. Nessa goiabeira ali do ICB. Vocês vão observar que a casca dela vai se soltando e por baixo nós temos uma casquinha bem lisa. Nós também podemos ter cascas ásperas e cascas rugosas. Um exemplo de casca rugosa é do cedro. O cedro é outra planta que, quando observamos de longe, só esse jeitão do seu tronco, todo fissurado, nos leva a pensar, opa, esse aí é um cedro. É óbvio que nós vamos observar as folhas depois, as flores se houverem, mas só pela casca a gente já tem uma ideia de quem seja. Então, como eu disse, além da casca, a gente também tem a questão da coloração interna, a coloração da madeira. Por isso a batidinha com o terçado. Então, nós temos árvores que possuem a madeira variando da coloração bege, castanho a marrom, como vocês podem ver aqui. Outras com a coloração variando entre branco e amarelo. Madeiras que possuem uma coloração mais escura, até preto mesmo, e madeiras com coloração rósea ou avermelhada. Então, para a gente começar a falar da folha, vamos falar dos seus componentes estruturais, né? Determinar cada característica. Então, uma folha, como vocês bem sabem, ela é composta pelo limbo, a lâmina foliar, onde nós temos, né, todas as nervuras, onde nós temos os cloroplastos, onde acontece a fotossíntese. Bem? Além do limbo, nós temos o pecíolo, o cabinho da folha. Esse prolongamento aqui, que é uma modificação do ramo. Temos ainda a bainha, que é essa expansão do pecíolo que fica diretamente unindo o ramo, o caule, à
pecíolo. É muito comum, às vezes, nós não conseguimos identificar a bainha, mas em algumas espécies esse espessamento é bem característico. E por fim, nós temos a estípula, que a gente pode observar aqui, ó, protegendo as folhinhas novas. A estípula, às vezes, ela é ausente, ok? Mas quando presente, a sua função, como eu disse, é de proteção. Vamos relembrar a questão das faces das folhas. Vocês se lembram que as folhas, elas não são idênticas dos dois lados, tanto morfologicamente como anatomicamente. Então, quando pegamos a lâmina foliar, nós temos a face ventral e a face dorsal. A face ventral é aquela que fica exposta à radiação solar e a face dorsal à sombra. Os outros nomes para essas faces ventral e dorsal são, no caso da face ventral, face adaxial ou face superior. E a face dorsal nós temos também como sinônimos a face abaxial ou inferior. Esses termos vocês vão encontrar nas chaves de identificação botânica. E aqui nós temos um exemplo dessa variação das faces da lâmina foliar. Temos uma folha de couve, onde nós podemos observar a face ventral, superior ou adaxial. E, virando, nós temos a face inferior, dorsal ou abaxial, que é aquela face mais esbranquiçada. Quando a gente enrola a couve para cortar, é aquela face, é aquele lado que fica para fora do nosso rolinho. Pensando na nossa folha propriamente dita, na nossa lâmina foliar, nós podemos classificar a folha em relação a diferentes componentes da sua estrutura. Podemos classificar quanto à sua divisão, quanto à venação, quanto à forma, a presença de tricomas, a margem, a sua base e também o seu ápice. Vamos agora relembrar um pouquinho de cada uma dessas características. Pensando então nas características morfológicas das folhas. Primeiramente, podemos falar de folha simples, quando nós temos apenas uma lâmina foliar, e folhas compostas, quando essas folhas possuem mais de uma parte, mais de uma lâmina. Vocês podem observar aqui, à direita, duas imagens de folhas compostas. A folha propriamente dita começa aqui. Nós conseguimos ver essa parte mais dilatada, certo? Do nosso pecíolo. E aí, então, nós temos as divisões da lâmina foliar par a par, até que no ápice nós temos uma folha isolada. Então, quando nós temos uma folhinha, um folíolo, nós chamamos de folhas compostas imparipinnadas. Diferente do exemplo abaixo, onde nós temos também uma folha composta, nós temos a lâmina foliar dividida e ocorrendo sempre aos pares, inclusive aqui nessa parte terminal. Então, essa folha aqui de baixo, ela é uma folha composta paripinada. E o pau-brasil? Esse aqui é o pau-brasil, ok? Nós podemos observar aqui a folha composta, mas vejam só, nós temos a folha composta da folha composta. A folha, ela se divide duas vezes. Então, nós temos cada raminho desse sendo um folíolo. E cada raminho desse tem os seus mini folíolos, vamos dizer assim, os seus foliólulos. Então, no caso, nós temos folhas que são compostas paribipinnadas. Vejam só, a folha do pau-brasil, no caso, ela é, então, toda essa raquis, e cada uma dessas extensões são um folíolo. E esses folíolos são compostos por pequenos foliólulos. Para vocês não se esquecerem,
Então, além da folha simples, nós temos folhas que são trifolioladas, possuem 3 folíolos, como é o caso do trevo, a folha do moranguinho. Nós temos folhas compostas que são paripinadas, 1, 2 divisões da lâmina na porção terminal. Nós temos folhas compostas imparipinadas, com apenas uma divisão. E nós temos a folha composta bipinada, onde nós temos uma primeira divisão aqui em folíolos e depois a divisão em foliólulos. Em relação à filotaxia, a filotaxia ela é importante porque a distribuição dos ramos, a distribuição das folhas em um ramo, ela vai permitir uma maior captação de energia solar, uma maior produtividade. Porque imaginem se as folhas estivessem umas sobre as outras. A folha mais acima estaria fechando e impedindo a entrada de luz solar para a folha de baixo. Então, por isso que a gente tem que ter essa distribuição. Pensando, então, nas folhas em relação à sua filotaxia, nós temos folhas alternas, onde em cada nozinho do meu ramo, cada nozinho do meu caule, eu vou ter uma folha. Olha, forma do limbo. Aqui nós temos só alguns exemplos. Nós vamos aqui desde folhas aciculares até folhas verticiladas. Professora, como que eu vou guardar esse monte de nome? Tem algumas formas que são características e você acaba guardando. Então, por exemplo, a folha lanceolada, que lembra uma lança, a folha amplexicaule, que abraça o caule, a folha reniforme, que tem o formato de rino. Mas, de um modo geral, pessoal, não se preocupem. Isso vocês encontram nos livros. Utilizem, apoiem-se nos livros para determinar a forma do limbo. Além dessa filotaxia alterna ou oposta, nós temos algumas filotaxias diferenciadas, como, por exemplo, as folhas que são verticiladas. O que acontece nesse caso? Nas folhas verticiladas, nós temos um nó, e desse nó saem 3 ou mais folhas no mesmo local, igual vocês observam aqui. Um exemplo desse tipo de filotaxia é observado na espirradeira, que nós temos várias arvoretas na cidade. Tá? Normalmente com a florzinha branca, a flor rosa mais claro. Prestem atenção na distribuição de suas folhas. As folhas da espirradeira, elas vão saindo como se fossem em tufos ao longo dos ramos. Temos ainda, vamos falar de novo, né, das suculentas que todo mundo adora hoje. As suculentas, as crassuláceas, elas possuem uma filotaxia chamada de rosulada. Não preciso dizer o porquê. A distribuição de suas folhas acaba lembrando uma flor, lembrando uma rosa. Temos também as folhas fasciculadas, que saem 3 a 4 folhas de um mesmo nó, todas unidas, igual nós observamos aqui. Exemplo típico, filotaxia das gimnospermas. Tá? Por isso que os pinheiros têm essa cara, esse jeitão, parece uma escovinha. Ok? Então, e quando pensamos em margem, ou seja, naquele limite externo da folha, a margem ela pode ser inteira ou possuir recortes mais profundos. Então, nós podemos ter essas curvaturas mais delicadas, como numa folha com margem repanda, ou essas curvaturas mais sinuosas, mais aprofundadas, na folha sinuada. A folha com margem inclinada possui essa estrutura que se assemelha a uma nuvenzinha que nós desenhamos à mão, e por aí vai. Quanto ao ápice, esse ápice ele pode ser desde bem agudo, né? Bem pontiagudo, bem fininho, como no caso do ápice aqui, do tipo acuminado, como
ele pode ser retuso. Nós temos uma invaginação desse ápice foliar. Ou ainda um ápice truncado, que parece que eu peguei um machado e cortei a ponta dessa minha folha. E um exemplo bem interessante também é o ápice do tipo mucronado, que acontece no limoeiro. A folha do limoeiro, ela segue afilando até o seu ápice, e bem no ápice nós temos uma expansãozinha, que acaba quase que lembrando uma agulhinha, mas bem diminuta. Esse ápice ele é bem diferente. E por fim, quanto à base, nós temos também vários tipos. Esse terço, então, mais próximo da planta é denominado base e pode afilar desde um modo mais sutil até um modo mais abrupto. Relembremos agora o tipo de venação ou nervação foliar. Agora, nós vamos classificar as folhas em relação às nervuras de maior porte das suas folhas, presentes ali na lâmina foliar. Assim como nós temos os nossos vasos sanguíneos, as plantas também possuem seus vasos. E a distribuição desses vasos de maior porte são muito utilizadas na identificação botânica. Nós podemos ter plantas que simplesmente não possuem os seus vasos aparentes. E a sua folha, então, é do tipo enerva, sem venação aparente. Temos folhas que apresentam um único vaso aparente. E a sua venação nos leva a uma folha do tipo uninervia. No caso das monocotiledôneas, uma diferenciação fundamental para as dicotiledôneas é a distribuição dos seus feixes liberolenhosos, os seus vasos. Nós podemos observar aqui que as veias são paralelas. Os vasos são paralelos, então essa minha folha possui uma venação paralelinérvia, enquanto que dicotiledôneas apresentam uma venação peninérvia, onde os vasos de maior calibre, eles possuem essa distribuição que se assemelha a uma pena, essa venação mais reticulada. Alguns grupos possuem uma venação que é mais típica. Por exemplo, dentro da família Melastomataceae, nós temos o gênero Micônia. E esse tipo de venação é típico de Micônia. Vocês podem observar que a gente tem uma venação reticulada, peninérvia, mas a gente tem essas veias maiores acompanhando a curvatura da folha, a curvatura da lâmina foliar. Essas folhas apresentam, então, uma venação curvinérvia. E algumas folhas, para acompanhar o seu formato, apresentam venação do tipo palminérvia ou digitinérvia. E aí sempre tem uma pegadinha, né? Dentro, então, da ordem Zingiberalis, nós temos aqui, por exemplo, Canácea, família da cana da Índia, essa flor aqui. Vejam a folha dela. Ela é paralela, mas ao mesmo tempo, ela tem um feixe principal e de onde saem os feixes de menor calibre. Esse tipo de venação é uma venação peniparalelinérvia, porque acompanha o padrão da venação peninérvia, mas a gente tem os feixes secundários todos distribuídos paralelamente uns aos outros. Falamos do ápice, falamos da base, falamos da margem. Agora nós vamos falar da superfície. Vamos classificar as folhas quanto à sua superfície. Então, as folhas podem ser lisas, a grande maioria delas, ou elas podem ser glabras. O que é glabro? Glabro é um sinônimo para careca. Tá? Então, a pessoa glabra é uma pessoa que não tem cabelos. E uma folha glabra, ela não possui
os pelinhos, os tricomas, certo? As folhas ainda podem ser, em contrapartida, pilosas, umas mais e outras menos. Como esse exemplo que a gente vê aqui, né? A folha bem pilosa. E algumas folhas podem ser rugosas, como a folha do tabaco. E finalizando, uma outra parte muito importante na identificação é a presença de estípulas. As estípulas, geralmente, elas são laminares e duplas. Elas ficam aqui na base das folhas. E nós temos uma variação muito grande na sua forma e no seu tamanho. E essas estípulas, elas podem ser livres ou elas podem ser concrescentes, quando elas se unem. Como, por exemplo, nós podemos ver nas rosas. As estípulas, elas podem ocorrer entre os pecíolos, igual nós vemos aqui. Então, elas são chamadas de estípulas interpeciolares, ou elas podem ocorrer lateralmente aos pecíolos, sendo então chamadas de estípulas axilares. Temos também, em alguns casos, as estípulas se transformando em espinhos, como no caso da coroa de Cristo. Ou ainda, as estípulas muito desenvolvidas que acabam abraçando, envolvendo todo o pecíolo, formando uma estrutura chamada óclea. A óclea, ela é muito importante na identificação botânica. Esse é o conteúdo do nosso vídeo de hoje, onde tratamos apenas de cauda e folha. Vamos relembrar agora alguns pontos importantes. Primeiramente, não se esqueça que a identificação botânica ela nos permite ampliar o conhecimento da diversidade vegetal, bem como promover o uso racional dos recursos fornecidos pela flora para nós. Nós utilizamos muito a morfologia nos estudos de taxonomia e na identificação botânica. Mas vocês não podem se esquecer da importância de outros caracteres anatômicos e moleculares que são essenciais para uma identificação mais precisa. Nós temos diferentes tipos de chaves de identificação, dicotômicas ou não. Além disso, nós temos chaves com diferentes níveis de abrangência, onde eu posso ter uma abrangência desde local, a regional, até global, dependendo, né, da minha ambição de estudo. E por fim, apesar de nós trabalharmos muito com flores, na identificação botânica, caracteres de caules e folhas, eles também são elementos importantes no processo de identificação botânico. E aí nós vimos, relembramos algumas estruturas e vimos algumas diferenciações nas características dessas duas estruturas. Por hoje é só, nos vemos no próximo vídeo, onde falaremos especificamente das flores. Até lá, pessoal!